Olá, pessoal. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente aqui na nossa live de aniversário do Banco de Alimentos, nosso programa municipal aqui, Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. Meu nome é Armando Júnior, sou secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e a gente vai ficar aqui das 10 até as 11 horas numa live com alguns blocos aqui, com algumas pessoas muito interessantes para falar um pouquinho sobre o banco de alimentos, sobre segurança alimentar e também sobre um pouco de desenvolvimento econômico e transformação social. Para começar essa live, eu queria convidar nada mais, nada menos do que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aqui da Prefeitura de São Paulo, a Aline Cardoso. Vamos colocar ela aqui em tela já, para a gente falar um pouquinho sobre o Banco de Alimentos. Muito bem-vinda, Aline. Bom dia, Armando. Bom dia a todos. Muito bacana estar aqui. Parabéns pela sua primeira live como secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. E parabéns para o Banco de Alimentos, né? Pelos seus 19 aninhos. Feliz aniversário. Maravilha. Eu queria perguntar para você, hoje é a mãe do Banco de Alimentos, né? Você vai completar aí 4 anos como secretária, agora em julho, né? E eu queria saber de você, como é que você encontrou o Banco de Alimentos há 4 anos atrás? Quais foram as transformações que ocorreram nesse período e como é que está o banco hoje? Bom, o Banco de Alimentos, primeiro, acho que mais do que nunca hoje a gente tem convicção da importância desse equipamento público e dessa política pública, né? Porque o Banco de Alimentos é um lugar, mas é um programa, então é uma política pública muito importante para a segurança alimentar, especialmente das pessoas mais vulneráveis, né? Que não têm acesso, que não conseguem, eventualmente, prover todo o alimento do qual precisam. E a gente já vinha, então, desde 2017, trabalhando nas melhorias, no aperfeiçoamento do banco. A gente pegou uma época, Armando, assim, onde o banco ele não estava nos seus melhores dias, para falar português claro, né? A gente vivia uma crise econômica, essa crise econômica vindo ali de 2015 fez com que as doações fossem reduzidas, então o patamar de doações que a gente tinha em 2017, e isso perdurou para 2018, 2019, era muito baixo, que causava até frustração nas entidades que queriam mais alimentos, e a gente começou a tentar buscar mais doação, mas estava difícil até porque as doações diminuíram também, porque foi criado um mecanismo de comercialização de alimentos prestes a vencer. Por exemplo, né, uma das tradições de doação para o Banco de Alimentos eram produtos que faltavam aí alguns dias, semanas para vencer, e a gente doava eles ainda dentro da validade, mas o supermercado já não queria mais comercializar. Com essa questão da crise, uma coisa nova que surgiu foi esse tipo de comercialização, além de outros bancos de alimentos privados. Então, assim, a concorrência pelo alimento ficou grande, isso nos preocupou bastante. A gente foi desenvolvendo novas metodologias, inclusive o próprio programa de combate ao desperdício de alimentos, né, que é uma iniciativa hoje premiada. São Paulo já foi reconhecida aí, pelo menos em 2 prêmios internacionais, por essa iniciativa de não deixar alimento bom, né, ali das feiras livres, dos sacolões dos mercados e para o aterro sanitário. Então, a gente implementou aí algumas melhorias. Agora, o auge do banco, nesses quase 4 anos, como você bem disse, sem dúvida nenhuma, foi 2020, né? 2020, que a gente teve aí um ano tão difícil com essa pandemia, as pessoas perdendo renda, perdendo a condição de comprar alimentos, né? E, felizmente, a gente conseguiu ampliar significativamente as doações para ajudar quem precisava em 2020. Então, só para o pessoal ter ideia, a gente vinha numa média aí de 400 toneladas de alimento doado por ano, 2017, 2018, 2019, 450, 460. E no ano passado, 2019, com essa grande crise, a gente conseguiu doar 2.000 toneladas de alimento, portanto, ajudando muita gente. Aqui a gente tem até alguns indicadores aí, se a gente calcular a quantidade de famílias atendidas e a quantidade de vezes que essas famílias foram atendidas, né, famílias e pessoas por família, dá mais ou menos 529 mil pessoas que
conseguiram, em 2020, né, no meio da crise, da pandemia, ter acesso ao alimento graças ao banco. Então, essa ampliação significativa da quantidade de alimentos, né, 5 vezes mais, na média, chegando aí em 500 mil famílias, para nós é motivo de alegria, porque a gente conseguiu ajudar muita gente. A gente conseguiu também, em 2020, atender uma demanda muito importante da sociedade, que era aumentar a quantidade de entidades cadastradas no banco, né? Demos um salto aí, conseguindo cadastrar mais 100 entidades. Hoje nós temos, portanto, 410 entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Então, assim, a gente considera que o banco conseguiu dar uma volta por cima, ainda não está perfeito, tem melhorias para serem feitas, mas o banco está hoje numa situação melhor do que no passado. A gente agora também está fazendo uma reforma das instalações do banco, né, e melhorando as políticas públicas. Até porque, vamos assim também lembrar que uma parte desses alimentos que a gente recebeu no ano passado vieram das escolas, né, das merendas das escolas que estavam fechadas. E, felizmente, as escolas estão reabrindo. É muito importante que as escolas reabram, né? Falo isso como cidadã, como formuladora de política pública e como mãe. Então, hoje, dia 15 de fevereiro, as escolas da rede municipal voltam. Nos últimos dias já voltaram escolas da rede estadual, da rede privada. Então, isso vai trazer um impacto grande para o banco, que é não termos mais o alimento que vem das escolas. Mas a nossa luta é que esse fortalecimento do banco permita que a gente também consiga ter mais doadores. Então, a gente espera poder estar em patamares acima dos que estávamos em 2019, antes da pandemia, e acho que vamos estar, né? Porque a gente está em fevereiro e já distribuiu cerca de 230 toneladas de alimentos, sendo que antes a gente distribuía 450 por ano, né? A gente conseguiu fazer isso em 1 mês e meio. Então, estamos em um processo de crescimento, fortalecimento, expansão do banco, e isso nos satisfaz muito. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho também do programa de combate ao desperdício de alimentos, que está conectado com o Banco de Alimentos. Claro. O prefeito Bruno Covas nos dá assim, bastante autonomia para desenvolver as políticas públicas, fazendo o que precisa ser feito, né? Então, nós tivemos essa iniciativa em 2018, mais ou menos, começou assim, até para contar a história. Nós éramos responsáveis pelos mercados de sacolões, eu fui fazer uma visita no mercado, e na minha frente o cara abriu a cesta de lixo e jogou um monte de fruta bonita no lixo. Eu pulei no lixo e falei, não joga isso fora. Eu fui criada por uma família onde jogar alimento fora não podia, né? Então, assim, meu avô passou fome na infância e ele sempre ensinou pra gente que o alimento é sagrado, não se joga alimento bom no lixo. E aí eu vi aquilo me deu uma angústia, eu como chefe, né, do tema, e o prefeito nos autorizou, então, a criar esse programa, que ele mesmo adorou, achou super importante, e a gente veio aí num ritmo de expansão, né? 2019 o programa cresceu muito. 2020 a gente teve um pouco de dificuldade para estar na rua pegando os alimentos, por razões óbvias, mas agora em 2021 a gente espera poder ampliar novamente. Então a dinâmica é a seguinte: esse programa ele é ambiental, porque você deixa de jogar comida boa em aterro sanitário, quer dizer, aterro sanitário só deve para o aterro que realmente não tem mais função. Você tem que reutilizar, reciclar, reaproveitar, todos os materiais devem ser usados ao máximo, ainda mais o alimento, né? Então, só vai para o aterro que realmente não tiver mais função e, portanto, o alimento bom não deve para o aterro. Então, é uma política de cunho ambiental, de segurança alimentar, porque esse alimento bom, natural, frutas, verduras e legumes, vai para famílias vulneráveis, famílias essas atendidas pelo banco, né? E também é um programa social muito importante de reinserção, porque são mulheres, inclusive mulheres do programa Tem Saída, mulheres vítimas de violência, que trabalham nesse programa e, portanto, geram renda e se ressocializam enquanto ajudam a população a se alimentar. Nós recebemos um reconhecimento do Pacto de Milão, que é um pacto internacional de cidades que falam sobre alimentação, e também recebemos reconhecimento da ISVA, a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, como uma das melhores iniciativas do mundo para tirar resíduos de aterro, né? Não deixar ir para aterro o que pode ser consumido. Tá ótimo. Aline, eu queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação na live aqui de aniversário do Banco de Alimentos.
Agora, a secretária tem uma outra agenda, que inclusive é com o prefeito Bruno Covas. Então, muito obrigado pela sua presença. Se quiser dar um recado final aqui para o pessoal. Claro, obrigada, Armando. Aqui na audiência, aqui, já nos comentários de bastantes associações. Legal. Olha, eu queria agradecer cada um dos nossos telespectadores, quem estiver assistindo a gente online, ao vivo, ou quem for assistir depois. Também queria dizer que esses parceiros que vão estar com a gente, Angélica, Cláudio, Diego, Marcos, Luciana, Celso, Paulo, e você, Armando, né, são parceiros importantes, pessoas que têm aí bastante coisa para dizer. Agradecer o Comuzan, representado, então, aqui, tanto pela Angélica, da Associação Paulista de Nutrição, quanto pelo Cláudio, que é o presidente, né? Agradecer ao Comuzan, grande parceiro nosso, também o pessoal do Conselho Rural, que são parceiros aí na luta por uma cidade com mais agricultura, né? E lembrar as associações que estão com a gente, que agradecê-las primeiro por estarem aqui assistindo, mas também lembrar que, assim, o Banco de Alimentos para nós, além de ser um espaço de doação, é muito mais, né? É um espaço de interface entre vocês e o poder público, e a gente quer que essa interface ela seja cada vez mais rica. Nós não queremos simplesmente que vocês encostem o caminhão, peguem o alimento e vão embora. Nós queremos ajudá-los a ser sensíveis sobre a importância de uma alimentação saudável, para que vocês possam falar lá com as suas milhares de famílias atendidas sobre isso, ou seja, falar sobre o quanto uma alimentação saudável vai contribuir no desenvolvimento, até intelectual, né? Além da imunidade, de qualidade de vida. Então, queremos dar informação para vocês, para que vocês possam propagar essas informações. E queremos também, já que a gente está em contato, e que nós somos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ajudá-los justamente no tema do apoio à população na geração de renda. Até porque, né, gente, é meio que automático. Quando a pessoa tem mais renda, ela se alimenta melhor. Né? Quando a pessoa tem seu salário, seu dinheiro, inclusive quando ela consegue ir no supermercado e comprar o que ela quer, e não só depender de uma cesta básica ou de uma doação. Então, a renda também vai influenciar numa alimentação melhor, e além disso, claro, a renda vai dar mais liberdade de poder alugar a sua casinha, de poder pagar suas contas, né? Então, a gente também entende que, já que nós temos esse contato com as 400 entidades, nós podemos e devemos usar essa nossa relação como uma relação não só para a segurança alimentar e alimentação, mas também para ajudá-los a pensar nos temas de qualificação profissional, de empregabilidade, de empreendedorismo, etc. e tal. E é por isso que esses painéis de hoje foram construídos com muito carinho, né, junto com a COSAN. Eu agradeço o Celso, que é o coordenador da COSAN, e toda a equipe, né, e a gente construiu esse painel pensando nisso, né, falar sobre a segurança alimentar, mas também falar sobre o impulsionamento que a gente pode dar para as entidades para que elas sejam mais fortes do trabalho social que elas fazem na ponta. Então, contem conosco, esperando que a gente possa em breve estar juntos pessoalmente, agora que tem vacina, que essa vacina chegue logo para todos, né? Enquanto isso, a gente está aqui online nos nossos canais de atendimento e deixar, então, um abraço para todos e parabéns para o Banco de Alimentos, que esse 19º ano do banco seja um ano de mais fortalecimento ainda, que no ano que vem, para assoprar as 20 velhinhas, a gente tenha um banco ainda mais forte. Obrigada, um abraço a todos e boa continuação. Obrigado, Aline. Muito obrigado pela sua participação. Vamos tirar a Aline agora da tela aqui. O que a Aline estava falando é o que a gente vai discutir daqui a pouco, no outro bloco, que vai ter o Paulo da ADESAMPA, que é o diretor da ADESAMPA, que é a nossa agência de desenvolvimento, e também o Celso, que é o coordenador da COSAN, aqui da Secretaria de Desenvolvimento, responsável pela segurança alimentar e nutricional aqui da cidade de São Paulo. Eu vou chamar agora as duas pessoas aqui do nosso próximo bloco, para já entrar em tela aqui, que é a Angélica Marques de Pina Freitas, ela que é a presidente da Associação Paulista de Nutrição, já está em tela aqui. Seja bem-vinda, Angélica. Vamos colocar aqui também o Cláudio Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o nosso Comuzan.
já está aqui também o Cláudio. Muito obrigado por vocês terem aceitado aqui o nosso convite para a live de 19 anos do Banco de Alimentos. Só para o pessoal entender aqui quem é que está na nossa live, vou só apresentar rapidamente aqui vocês e passar a palavra. O Cláudio, além de ser o presidente do Comusan, como a gente já disse, ele é gestor de políticas públicas, né, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, auditor do Sistema de Saúde, conselheiro estadual de Segurança Alimentar e o presidente do Comusan. E a Angélica, ela é a presidente da Associação de Nutrição, e ela é nutricionista formada pela USP e mestre em ciências pela USP, com pós-graduação em fitoterapia clínica. Então, a gente vai ter aqui esse nosso primeiro bloco para falar um pouquinho sobre segurança alimentar, que é o grande tema do Banco de Alimentos. E eu queria começar falando com o Cláudio, que é o presidente do Comusan, que tem essa pauta tão importante. Cláudio, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da segurança alimentar como política pública aqui na cidade de São Paulo. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia, Aline Cardoso, Armando, por a oportunidade, agradeço, a Angélica Freitas, nossa companheira palestrante, né? Ao Celso do Comusan, ao qual nós pertencemos. Bom, eu sou do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Comusan, né, o qual eu cumprimento todos os conselheiros na pessoa da nossa vice-presidente Vera Helena, né, e é uma satisfação estar aqui hoje nessa comemoração muito importante, né, dos 19 anos do Banco de Alimentos, né, do programa do Banco de Alimentos. É essencial essa política pública, e ela vem crescendo cada vez mais, essa discussão, ainda mais por causa da pandemia, né? A necessidade da alimentação, ela nunca foi tão fragilizada como foi nessa questão, nesse momento que nós estamos passando da pandemia. Para você ter noção, muito rapidamente, no começo da pandemia, nós tínhamos muitas famílias doando alimento, e quase no meio da pandemia, essa mesma família que estava doando, ela estava necessitando do alimento. Então, aí que vem todo esse complexo da qualidade da alimentação e da segurança alimentar, que nós vamos falar mais um pouquinho do que é essa abrangência de segurança alimentar. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Cláudio. Passar aqui para a Angélica. Bom dia, Angélica. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço esse convite tão especial, né, feito para que a gente estivesse aqui comemorando os 19 anos do Banco de Alimentos. De fato, é um dia muito importante, né, para a nutrição, para todos os cidadãos que acompanham, né, o trabalho assim, ímpar que o Banco de Alimentos tem feito em prol, né, da segurança alimentar e nutricional. A APAN é uma entidade de 67 anos e, ao longo de toda a sua vida, acompanhou todas essas ações que foram pautadas com o desenvolvimento da nutrição e, de fato, né, a garantia da segurança alimentar para toda a população. Então, é muito bom estar aqui, né, compartilhando, aqui representando, né, também o Comusan. Então, a gente representa os nutricionistas, né, toda a sociedade civil organizada dentro do Comusan. Para a gente é uma alegria muito grande estar compartilhando esse momento com vocês. Legal. Cláudio, eu queria saber de você um pouquinho como que o setor público e o terceiro setor, eles podem fomentar a segurança alimentar, principalmente para a população mais vulnerável. Eu vou fazer primeiro uma colocação, se você me permite, né? Claro. A gente contextuar um pouquinho o que é segurança alimentar e a gente já cai nesse parâmetro, né? Segurança alimentar nutricional no Brasil, ele não é um conceito, né? Ele não é um título, né? Ele é uma lei, né? Existe no Brasil a Lei Federal 11.346 de 2016, que é a LOSAN, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que define o direito humano à alimentação adequada, que atua através do CISAM, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual o Comusan faz parte desse sistema nacional, representando o nosso município de São Paulo, né? O que diz essa lei? E aí nós vamos entender um pouco
e já passando para a resposta da sua pergunta, né? Ele diz o seguinte, né? O direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, com base nas práticas alimentares promotoras da saúde. Olha que abrangência. Aí nós já colocamos dentro de políticas públicas diversas secretarias, como assistente social, saúde, o desenvolvimento econômico. Então, ele é um assunto muito abrangente, que não cabe num contexto único de políticas públicas, porque abrange muito mais. Eu vou continuar aqui bem rapidamente para a gente contextuar, né? Com esta visão, a segurança alimentar nutricional atua no ciclo alimentar, que compreende-se desde a produção do alimento, seja agropecuário ou industrializados, o mecanismo de distribuição, a comercialização até o consumidor final. Então, as políticas públicas estão atuando dentro de todo esse mecanismo. Olha que interessante. E o poder público também acompanha isso daí, né, para que tudo isso daí garantir a qualidade da alimentação que chega na mesa do brasileiro, dos nossos paulistanos, dos nossos paulistas, né? Uma outra dimensão importantíssima da segurança alimentar nutricional são 3 pilares que ela atua, né? Que é a primeira, na falta da alimentação. Quando a gente fala falta de alimentação, a gente não quer dizer que aquela pessoa que não tem nenhuma alimentação. Embora nós temos lugares no nosso país que ainda tenha esse perfil. Mas nós temos também aquele segundo momento, que é tem acesso à alimentação, mas não tem na quantidade ou nas 3 refeições principais básicas que é recomendada. A Angélica vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é o café da manhã, o almoço e a janta. Então, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a essas 3 alimentações básicas que deveria ter diário, né? Na qualidade do alimento, né, é aquela pessoa que tem acesso à alimentação, porém ela não tem qualidade nutricional na alimentação, né, que ela consome, e acaba criando outros problemas, né? Até nessa questão, olha que coisas mais importantes, falando de segurança alimentar dentro do município de São Paulo, né? E que triste, né? No mapa de Intersan, do Ministério do Desenvolvimento Social, IBGE, e Ministério da Saúde, de 2005 a 2015, né, em nossa capital, aparece distrito com alto índice de morte por desnutrição. E aonde que estão esses distritos principais? Brasilândia, Ermelindo Matarazzo, Itaim Paulista e o distrito do Jabaquara, ou seja, quase no centro da nossa capital. Tem alto índice de mortes por desnutrição. Muitas vezes não é a qualidade, não é a falta do alimento, é a qualidade da alimentação. Que a Angélica pode falar um pouquinho sobre isso, exatamente, né? A população mais jovem, a população mais jovem, a população mais jovem, ela tem uma qualidade de alimentação. A mais antiga, ela precisa de uma alimentação especial, e muitas vezes ela consome o que nós consumimos, e acaba ficando desnutrido. Entrando mais no mérito, e já chegando no final da explanação, né, no excesso alimentar, olha lá que interessante, né? Quem tem facilidade no acesso do alimento, que ocasiona o sobrepeso, né, ou obesidade. E nesse acesso de alimentação é que entra justamente no nosso tema de hoje, que é esse grande aniversário, né, dessa política pública do Banco de Alimentos, né? Até na palestra do Celso, nosso coordenador da COSAN, qual o Comusan faz parte dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, nós temos lá a palestra que o Celso demonstrou o seguinte, foi no último dia 12, que cerca de 37 mil toneladas de lixo orgânico são despejadas aí nos aterros, né? Basicamente restos de alimento. Então, olha que coisa mais estranha. Nós estamos falando de desnutrição, nós estamos falando de falta de alimento e jogamos aí 37 milhões de toneladas aí por ano de alimentos fora, né? Nessa questão é que vem a nossa grande atuação do nosso banco de alimentos, né? Que ao invés desses alimentos
que não está próprio para venda, mas e sim para consumo, é aquela cenoura tortinha, né? Aquele tomatinho com aqueles pintinhas, próprio para consumo, mas para venda a gente vai desprezando eles. Quem compra quer a qualidade normal, quero aquela cenoura bonitinha. Então, o que acontece? O banco de alimentos ele vem atuando nessa questão, de pegar essas mercadorias não comercializáveis e distribuir, né, para a população mais carente. Como a Aline falou, né, nesse ano de pandemia foi um recorde, foram 2.001 toneladas de alimento arrecadado e distribuído a essa população carente, né, cadastradas no banco de alimentos. O mais interessante, né, é quando a gente fala, né, de boa alimentação, e já encerrando a minha fala da contextuação, a má alimentação no Brasil, tirando a Covid, hoje, é o que representa 70% da ocupação dos leitos hospitalares no Brasil. No Brasil, 70% dos leitos ocupados, tirando a Covid, vem da má alimentação, como doenças cardiovasculares e o diabetes. Olha que interessante como é bom cuidar da nossa boa alimentação. Isso tudo, Armando, é segurança alimentar e é isso tudo que a política pública atua junto com as suas diversas secretarias e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar vem acompanhando todas essas ações e ativando todas essas secretarias que fazem parte do nosso conselho também. Tá bom? É isso aí, Cláudio. Muito obrigado aí pela essa explanação. Passar aqui para a Angélica, para pegar justamente esse ponto, né? Como, Angélica, você é nutricionista, né? Você representa a nossa associação. Qual que é essa importância de uma alimentação saudável, né? O Cláudio trouxe alguns elementos aqui que fala tanto da falta de uma alimentação saudável, do excesso de alimentação, os problemas que causam, mas para o pessoal que está assistindo a gente aqui, eu acho que é bom a gente colocar esse ponto, né? O que é uma alimentação saudável? Quais são os benefícios dessa alimentação para a saúde da população? Sim, é muito importante, né, a gente esclarecer e contextualizar que a situação da alimentação adequada e saudável, que muitas vezes, né, principalmente quando a gente está inserido na segurança alimentar e nutricional, a gente, dentro, né, do conhecimento público, acha que é apenas ter o acesso ao alimento, né, você ter ali o acesso ao alimento de qualquer forma, você vai estar matando a fome. Né, de fato, a gente tem, sim, essa necessidade, mas a alimentação adequada, né, e saudável, ela tem um conceito muito mais amplo. Diz respeito, sim, a você ter o alimento, a você ingerir alimentos e, consequentemente, nutrientes, mas a alimentação saudável também está inserida, né, numa prática social e cultural. Então, a gente também precisa respeitar os hábitos alimentares aí que a gente traz dos nossos avós, né, antecessores, e também entender as características, né, econômicas, culturais dessa população em que ela está inserida. Né? Então, a gente entende como a alimentação saudável, né, é um processo amplo e complexo, né, porque, como muito bem falado pelo Cláudio, ele envolve outros setores, não é só pensar em saúde, mas você precisa ter a renda, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o acesso, ter a disponibilidade, mas, principalmente, a gente ter esse conhecimento de conseguir identificar quais são os alimentos que vão compor essa alimentação de uma forma muito mais positiva. Né? Desde 2014, a gente tem um instrumento fantástico que é para a população brasileira, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele traz algumas orientações que são muito práticas, né, e fáceis de todos colocarem, né, aplicarem no seu dia a dia. É que a gente tem que basear a nossa alimentação em alimentos in natura e minimamente processados, aquilo que a gente fala que é comida de verdade, né? Ou, como eu também gosto de citar bastante, a comida que os nossos avós comiam, né? Então, são frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, que você tem ali o acesso, né? E resgatar um outro fator que é muito importante, né? Resgatar o hábito e a prática culinária, né? As habilidades culinárias, o ato de cozinhar dentro da família. Né? E a gente ainda faz um parêntese e abre, né, essa situação que nesse ano de pandemia, o quanto que a gente ficou em casa e conseguiu resgatar de alguma forma, né, esse cozinhar em casa, estar junto, e isso favoreceu, né, aqueles que tiveram, né, essa oportunidade a fortalecer,
né, essa alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, né, em si é algo simples, é você comer alimentos in natura, naturais, frescos, né, em maior parte do seu dia. Claro, a gente não vai, né, achar que todo mundo vai ter uma horta dentro, né, no quintal de casa e só vai viver disso. Mas quando a gente precisar fazer uso de outros alimentos, né, que aí tem um grau de processamento maior, ou como algumas pessoas colocam, industrializados, eu não gosto de usar exatamente esse termo, mas que são oriundos, né, da comercialização e da produção em larga escala, mas que faça de forma contextualizada, né? Então, ao longo do nosso dia, a nossa alimentação vai ser baseada em alimentos in natura, frescos, né? E quando eu precisar fazer a combinação, aí sim lançar mão de alguns alimentos, né, para compor refeições. Aí uma outra dica que a gente sempre fala, né, muito mais coloridas e com uma diversidade de alimentos, né? E essa alimentação saudável, né, tem que ser baseada durante todos os ciclos, todas as fases do ciclo de vida. Então, a gente às vezes fala muito sobre a introdução alimentar para a criança, a preocupação, né, de oferecer a fruta, oferecer a papa ou a sopinha, como a gente fala no popularmente, com vários vegetais. Da Angélica. Angélica, Oi? a conexão da Angélica está um pouquinho intermitente. A gente vamos passar aqui para o Cláudio. Cláudio, inclusive a Vera Vilela está aqui nos nossos comentários aqui, então um abraço também para a Vera, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live, nossa vice-presidente do Comusan, e várias associações aqui também estão acompanhando a gente aqui. A Angélica voltou. Angélica, você estava um pouquinho tremido agora, mas já voltou e ficou bom. Angélica, eu ia te perguntar o seguinte: existe uma diferença importante para quem está assistindo a gente? Às vezes tem criança em casa, tem idoso em casa, tem alguma diferença de alimentação que é importante a gente fortalecer mais alguma coisa para as crianças na primeira infância, mais para quem já está na terceira idade? Queria que você desse essas dicas aqui para o pessoal que está assistindo a gente. As bases da alimentação saudável são as mesmas para qualquer faixa etária. Mas, claro, de acordo com a faixa etária, a gente vai se preocupar com aquilo, né, que vai ter destaque. Então, por exemplo, na primeira infância, o foco maior que nós vamos ter é no desenvolvimento desse hábito alimentar saudável e, automaticamente, no crescimento e desenvolvimento da criança. Então, a gente vai prezar, né, por uma alimentação equilibrada que promova esse crescimento de forma saudável, né, baseado na variedade, na quantidade, principalmente no reconhecimento e aquisição de novos hábitos. Quando a gente chega na outra ponta, né, do ciclo da fase da vida, que é a parte do envelhecimento, né, a gente começa a observar que esse idoso ele tem uma história de vida e, consequentemente, ele carrega, né, um hábito alimentar bem presente, mas ele vai precisar ter o cuidado, né, da alimentação como aliada, né, na prevenção e no tratamento de alguma doença que ele possa ter desenvolvido durante esse ciclo da vida. Então, quando a gente fala, né, de ter o cuidado mais acentuado com relação ao consumo de alimentos, né, que sejam ricos em açúcares, sal, gorduras, e que podem estar atrelados, associados à incidência maior de doenças, né? Então, ter um cuidado em restringir, não digo não em restringir, mas ter um cuidado na combinação de todos esses nutrientes dentro da alimentação. Mas a alimentação saudável sendo aplicada, né, dentro da família, ela consegue ser adotada por todas as faixas etárias. E um outro ponto que a gente destaca bastante é a questão da quantidade, né? Muitas vezes a gente tem uma alteração na necessidade da quantidade desses alimentos, né? E eu sempre lembro, né, daquela figura da mãe querendo que a criança esvazie o prato, sendo que ela fez o prato na premissa dela como adulto. E a criança, né, tem uma outra composição, tem um outro tamanho, enfim. Então, a gente também tem essa noção da adequação e da quantidade de acordo com a faixa etária e a capacidade gástrica e tudo mais. E até fazendo um link com a fala da Aline, o quanto que é importante a criança estar ali na escola, né, inserida dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar como promotor dessa alimentação saudável, né, e ser esse veículo de informação
para levar também essas premissas para dentro de casa, né? E o quanto que a gente tem também no papel do Banco de Alimentos como agente de capacitação e de educação nutricional para as entidades, e as entidades aí multiplicando para os seus atendidos. Então, isso que é muito importante, né? A gente, dentro, né, da nossa ação, pautada pelo, né, do nutricionista, ou das ações, né, do banco, de todas as entidades, a gente promover sempre a educação alimentar e nutricional, porque isso gera conhecimento, gera, né, o que a gente chama de empoderamento, gera possibilidades de escolha, e uma possibilidade de você fazer essas escolhas conscientes, né? A educação, de fato, ela vai levar, né, em todos os aspectos, seja ela na educação de saúde, educação alimentar, ou educação formal, né, também a gente fala, ela leva o ser humano a outro nível. Então, a gente precisa, sim, sempre pautar as nossas ações nesse processo de educação, de capacitação, né? Então, aí uma outra, né, vertente, né, outra forma de atuação do Banco de Alimentos que é extremamente louvável e necessária. Ótimo. Gente, não parece, mas já foram os 20 minutos do nosso bloco. Eu gostaria de agradecer vocês dois, pedir para vocês darem uma última mensagem aqui para o nosso pessoal, e começando aqui pelo Cláudio. Inclusive, Cláudio, o Comusan até está com inscrições abertas aí para o Conselho, né, até o dia 21. Você poderia até falar sobre isso aqui para o nosso pessoal. Nós estamos com o processo eleitoral aberto, nós temos alguns segmentos que não atingimos as vagas necessárias. Então, na própria página da secretaria aqui, onde nós estamos passando aqui esse evento, tem lá todas as informações. Eu peço que se inscrevam. Aí eu digo para você, é importante essa discussão? Agora eu respondo para você, olha quem nós temos de qualidade dentro do nosso conselho. A Angélica é uma conselheira nossa, né? A Associação Paulista, né, de Nutrição faz parte, como outras associações, como outras secretarias de políticas públicas, e esses temas são os temas que nós discutimos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Conselheira, muito obrigado pela sua participação comigo nesse bloco. Adorei estar com você, você é demais, né? Armando, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, seja bem-vindo na secretaria, né? Como secretária adjunto, tenha sucesso na sua nova carreira. Agradeço o Celso do COSAN, qual nós estamos alocados. Enfim, agradeço a participação de todos aí que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Angélica, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu agradeço estar podendo participar aqui com vocês, agradeço a palavra do Cláudio e fico à disposição, assim como a APAN, né, de continuar contribuindo para o desenvolvimento da nutrição e levar essa informação sobre alimentação saudável de qualidade para todos. E parabéns ao Banco de Alimentos. Parabéns ao Banco de Alimentos. Maravilha, muito obrigado, Angélica, o Cláudio. Parabéns para o Banco de Alimentos, 19 anos. Tá ótimo, o Cláudio ali também já chegou a cair, vamos tirar também a Angélica. A gente vai agora para o nosso segundo bloco. O tempo passa rápido, o tempo voa, e a gente vai para o bloco de alimentação e transformação social. A gente vai continuar falando aí um pouquinho, a gente vai falar agora com as entidades que buscam o alimento no Banco de Alimentos, e para isso eu queria convidar aqui, para entrar na nossa live, o Marcos Muniz, que ele é gerente de relações institucionais da Liga Solidária, importante instituição que também acessa o nosso Banco de Alimentos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Armando. Tudo bem? Tudo bom. Vou chamar aqui também a Luciana Mazagão, também. Ela é nutricionista da Liga Solidária, vai participar aqui também, porque é ela que coloca a mão na massa lá com os alimentos, lá faz a distribuição. Bem-vinda, Luciana. Obrigado pela sua participação. Obrigada, bom dia. Prazer estar aqui. E chamar também aí vocês viram ali que o Cláudio falou que a Brasilândia também tem um dos grandes índices, né, ali de morte por falta de alimentos. Então vamos chamar o Diego Paquito, ele que é da entidade do Tiropombo, o Diego do Tiropombo. Bem-vindo, Diego, obrigado pela sua participação. Eu acho que o Diego
Vamos consertar aqui um pouquinho, ajustar o áudio do Diego, que está um pouquinho baixo. Mas vamos começar aqui. Agora eu acho que está saindo. Bom dia. Muito obrigado pelo convite aí. Maravilha. Obrigado, Diego. Diego da comunidade do Tiro ao Pombo, que fica ali na zona norte de São Paulo, uma das regiões aí com grande necessidade de alimentos. E eu queria falar um pouquinho, apresentar para vocês um pouquinho dos nossos participantes. Começar aqui primeiro pelo Marcos Muniz, que é o presidente da Liga Solidária, ele que atua para influenciar, né, os tomadores de decisão, articulando aí os setores governamentais e a iniciativa privada através dessa sociedade civil organizada, justamente nesse tema tão importante aqui para a gente do Banco de Alimentos. Um foco muito forte na formulação de políticas e alocação dos recursos e também na defesa dos interesses institucionais para a implementação dessas políticas públicas. Ele é presidente do COMAS, Conselho de Assistência Social de São Paulo, conselheiro eleito pela sociedade civil do CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado, e membro também da comissão da OAB Pinheiros para os assuntos do terceiro setor. A Luciana é a nutricionista, né, com pós-graduação em nutrição pediátrica, escolar, e MBA também em qualidade de vida pela Universidade São Camilo, e atua aí na nutrição há mais de 20 anos. E o Diego, do Tiro ao Pombo, ele que é secretário-geral da Associação do Tiro ao Pombo, lá na Brasilândia, na nossa zona norte de São Paulo, e líder comunitário há mais de 15 anos, levando não só o alimento, mas muita assistência social para a comunidade do Tiro ao Pombo. Eu vou começar com o Marcos Muniz. Marcos, queria que você falasse um pouquinho, primeiro agradecer a sua participação, queria que você falasse um pouquinho da Liga Solidária e o relacionamento da Liga com o Banco de Alimentos. Olha, primeiro eu quero agradecer você pelo convite, Armando. Para a gente é uma ótima oportunidade de falar um pouco da instituição e, ao mesmo tempo, validar uma coisa que a gente tem como premissa interna, que é fazer uma articulação entre poder público, iniciativa privada e o executivo, né? Para a gente isso a gente entende que isso é importante para a implementação das políticas públicas e da missão que a Liga tem. A Liga é uma organização da sociedade civil, tem a nossa presidente, a Rosa Lu, um corpo de voluntariado bastante significativo, que vai desde a Assembleia Geral, Conselho Executivo e a Presidência. A gente atua na região do Raposo Tavares, mas também com algumas outras ações em outras regiões da capital, sempre em parceria com o poder público. A gente tem lá as áreas de educação, assistência e agora com o Banco de Alimentos, via a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. A gente atua em 4 eixos estratégicos, né? Educação de qualidade, inclusão produtiva, vínculos comunitários e envelhecimento ativo. São eixos que a gente tem feito um trabalho interno de implementação de um planejamento estratégico que vai dimensionar as ações da Liga para os próximos anos. Então, para a gente é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da Liga como um todo e falar um pouco da questão do Banco de Alimentos. Isso é um exemplo muito claro, porque a gente fala muito de política pública, mas como o participante anterior falou, né, a lei que coloca o Banco de Alimentos como uma política pública, ela precisa ser implementada. Então, essa ação que está sendo desenvolvida através de vocês e o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as organizações e a iniciativa privada, é um exemplo muito claro de como uma cidade como a dimensão de São Paulo precisa atuar, precisa estar articulada para que aquilo que está no papel como lei consiga ser implementado. Então, quando a Liga foi convidada para fazer parte desse movimento e dessa fase de implementação, para a gente foi um grande presente, porque a gente entende que é importante que os atores estratégicos estejam organizados para que isso aconteça de fato.
A gente sabe dos desafios, sabe da dimensão que é a cidade com seus 96 distritos, só na região do Raposo a gente está falando de 100 mil habitantes, então, mas a gente encara a bandeira de uma forma que a iniciativa é positiva e que a gente precisa ter esforços para que isso efetivamente aconteça. A Luciana vai falar um pouco de como é essa questão da implementação, de quais ações que têm sido desenvolvidas e o impacto que isso tem gerado na comunidade que a gente atua. Então, para a gente é uma iniciativa importante, que precisa ser consolidada, validada e cada vez mais implementada, e vocês podem contar com a Liga para que isso seja expansivo e que a gente esteja atuando de forma coletiva com todos os atores envolvidos. Obrigado. Obrigado, Marcos. A gente tem aqui nos nossos comentários aqui do Facebook muita gente colocando aqui onde que tem entidades aqui da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste aqui, que foi colocado também, da Zona Leste, tem Paulista, o pessoal estava colocando aqui também de Guaianazes, tem muita gente acompanhando a gente aqui, mas também tem gente que não é de associação, gente que não não conhece o Banco de Alimentos, mas está acompanhando a nossa live. Então, até para o pessoal entender um pouquinho, que aí a gente depois vai entrar justamente no fluxo, como que funciona, que aí a Luciana e o Diego vão falar para a gente. Mas o Banco de Alimentos, o objetivo do Banco de Alimentos, ele é de adquirir alimentos, né? Pegar esses alimentos, fazer uma separação desses alimentos, né? Então a gente pega os alimentos que estão impróprios para venda, né? Que eles não estão no padrão de comercialização, até que a gente falou no bloco anterior. É um tomate que está com risquinho, é uma batata que ela está um pouco diferente, tem uma bolinha a mais ali, aí às vezes ela não é bonita, ela não tem um padrão estético normal, mas ela está totalmente própria para o consumo, e por que não utilizá-la, né? Sendo que no mercado as pessoas acabam deixando ela de lado e ela acaba indo para o lixo. O Banco de Alimentos ele faz justamente isso. Ele capta esse alimento que ele não seria comercializado pelas grandes empresas, seja nos supermercados, hipermercados, nos hortifrutis e também nas feiras livres, leva lá para o nosso banco de alimentos. Hoje a gente está localizado na Vila Maria. A gente tem os nossos nutricionistas, que inclusive estão acompanhando aqui a nossa live também. Eles fazem essa separação, guardam o alimento de maneira própria, fazem a divisão e depois fazem o envio para as entidades assistenciais cadastradas no banco de alimentos. Se você é de alguma associação, você não sabe como participar, se você quer participar do banco de alimentos, entra no nosso site, que lá tem todas as regras que são estabelecidas em decreto. E também tem a aquisição dos alimentos da agricultura familiar, que também é realizada. E aí agora eu queria passar justamente para a Luciana, aqui a nutricionista da Liga Solidária, que aí falando um pouquinho agora desse segundo momento, né? Depois do momento em que a gente faz essa separação do alimento, esse agrupamento aí, né? A gente vai fazer a distribuição para as entidades. E aí eu queria saber da Luciana, como que a Liga Solidária vai buscar esse alimento e como que ela faz depois a gestão desse alimento para a distribuição para a população. Olá, tudo bem, Armando? É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco dessa parceria do banco com a Liga Solidária. A gente tem aí uma parceria jovem, né, de 5 meses com o Banco de Alimentos, e em 5 meses a gente já conseguiu distribuir para a nossa comunidade mais de 5 toneladas de alimentos, né. A logística, nós somos responsáveis, né, em organizar a retirada desse alimento, né, dessa quantidade no entreposto de vocês, na Zona Norte, e leva para a organização, lá para o educandário, né, onde fica aí nosso maior volume de atendimento social, faz uma triagem, né, dentro da necessidade do público que a gente tem cadastrado, que é uma parceria para 952 crianças, né, e jovens, entre crianças e jovens, e aí, em cima dessa triagem, a gente chama as famílias para fazer essa retirada,
desses produtos que a gente pega do banco. Eu queria ressaltar uma questão tão importante, que é poder, nesse momento difícil, porque a alimentação é uma necessidade humana e com a pandemia ela trouxe a nossa comunidade por um lugar muito difícil, né, que é a ausência desses alimentos saudáveis, como a Angélica comentou. Nós temos aí um público nosso maior com renda per capita de R$250 por família por mês. Então, a importância da chegada desses produtos para essa família, que muitas vezes tem que fazer malabarismo para ver o que vai comprar, o que vai pagar com esse valor per capita. E a Liga, dentro do score dela, tem esse atendimento, tem essa orientação para as famílias com relação ao uso da alimentação saudável, com foco em educação nutricional também. A gente tem um corpo técnico que trabalha isso com as famílias, que conversa disso dentro das reuniões e dos encontros, né? E hoje, com essa grande tristeza que o próprio secretário já tinha exposto, a questão da desnutrição, uma coisa que não estava esquecido, mas ela não estava numa amplitude como está hoje, a gente poder atender essas famílias. Então, é uma parceria importante para nós, né? A gente está muito feliz, a Liga, por participar desse momento, e dizer também, a Angélica já colocou todas as questões nutricionais, mas o quanto é importante a gente também cumprir a ODS 12, que é o consumo e produção, né, responsável, da gente poder pegar esse alimento que não está esteticamente adequado para ser vendido e ofertar à nossa comunidade. Essa parceria com as feiras livres, a gente ainda não caminhou ainda para acertar, mas é muito importante para a gente poder atender e o próprio fornecedor deixar de descartar e saber que ele está entregando a uma família necessitada desse produto. Então, chega à comunidade, a Liga faz essa ponte entre o banco e a comunidade e oferta esses alimentos para as nossas crianças e jovens. Tá ótimo, Luciana. Muito obrigado pela sua participação também aqui. O que a Luciana estava falando é muito importante, né? Porque quando a gente vai numa feira livre, aqui os nossos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento, e aí a gente faz aquela sensibilização com o feirante, muitas vezes o feirante ele termina a feira, sobra algum alimento em que ele não vai mais utilizar, né? E aí ele faz o descarte daquele alimento. Quando a gente fala que a Prefeitura de São Paulo tem um programa como o combate ao desperdício de alimentos, em que a gente faz a doação daquele alimento, que ele descarta diariamente, né? Aquele feirante todo dia ele está em alguma feira, ele busca o alimento, raras as vezes que aquele alimento é usado em 2 ou 3 dias, então ele faz um descarte muito grande. Quando a gente diz que a Prefeitura tem esse programa, praticamente 100% dos feirantes fazem a doação do programa de combate ao desperdício de alimentos, e esse programa ele é importante de várias formas, né? Ele, além de garantir uma nutrição saudável das pessoas que estão em vulnerabilidade, a gente tem essa doação que faz bem para o coração, e também a gente deixa de descartar esse alimento orgânico nos nossos aterros, né? E hoje até o que vai para o banco de alimentos e o que não é aproveitado, aquela folha do alface que já está queimada, que a gente tira, mas deixa o restante, às vezes aquela fruta que amassou no transporte e aí realmente aquela não tem mais como a gente utilizar, isso vai para o nosso pátio de compostagem, né, da Prefeitura de São Paulo. A gente tem aqui alguns pátios já em funcionamento, outros que estão em execução, e isso vira um composto orgânico que depois vira adubo para ser reutilizado na agricultura urbana. Então, é uma economia circular, né, desse alimento que a gente faz com que o alimento ele não só não vá para o lixo, mas ele alimente e também não só a população, mas também o nosso solo depois. Diego, vou passar aqui um pouquinho para você. Diego, eu vi até aqui alguns comentários aqui falando, o Diego faz um trabalho excepcional aqui no Tiro ao Pombo e tal. Você já fez a propaganda aí do Tiro ao Pombo com os amigos aqui, que eu vi
pelos comentários, hein? Diego, eu queria saber de você, a pandemia 2020, ela veio aí para trazer um grande problema para quem está em situação de vulnerabilidade. Aumentou muito o trabalho de vocês lá na Associação do Tirocombo? Sim, bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, sim, aumentou muito o trabalho. Ainda bem que a gente tem parceria com o banco, porque eu sou parceiro do banco já há uns 9 anos, aproximadamente, que a gente tem a parceria. Mas 2020 foi excepcional. Por quê? Porque a gente teve muito mais demanda dentro da comunidade. A gente pessoas que já ficarem. Aí pega muita gente. Ô Diego, vamos fazer refazer a sua conexão, que o som ele tá pipocando. Eu não sei se você tá aí com o microfone ou não. Vamos tentar aí de novo para você falar. Melhorou? Agora ficou bom. Ficou bom agora? Vamos lá. Vamos embora. Pode continuar, então, tá perfeito. Então, a gente tem, como eu estava falando, temos 1.000 famílias aqui, 1.100 famílias aqui dentro da comunidade. Então, muita gente perdeu emprego, perdeu a sua renda, né? E a parceria com o banco foi excepcional, porque a gente conseguiu ajudar muita gente. Por mês aqui, com a parceria com o banco, com a feira também, que a gente faz parte da Feira Livre, né? Do combate ao desperdício e tal. E a gente consegue ajudar por mês aqui, em média, 300 famílias. Em doação ou cesta ou kits, entendeu? Então, o banco hoje, se a gente não tivesse a parceria com o banco, não sei como seria o nosso desenvolvimento dentro do espaço que a gente tem, que ajuda tantas pessoas, entendeu? A gente ajudou muita gente através do... Quem que é o público que pega essas cestas, esses alimentos aí de vocês? O nosso público é diverso. A comunidade temos famílias muito, muito carentes, que temos uma invasão próxima, né? Aqui também temos espaço do centro comunitário, que a gente tem aula aqui, algumas aulas de capoeira, Maitá, algumas aulas de artes marciais aqui, para também tirar essas crianças da rua. E a gente também fornece alimentação, justamente tomando cuidado, lógico, com o distanciamento. Mas o público nosso é geral. A gente tem criança, adolescente, adulto, idoso. A gente atende o público geral. Legal. Luciana, na Liga Solidária, o público de vocês também é diversificado? Vocês atendem a algum público mais específico? Então, a Liga Solidária atende de 0 a 100, né? A gente brinca que entre crianças, jovens e adultos. Mas, em especial, nossa parceria com o banco, são crianças de centro de educação infantil, né? De 0 a 4, a gente diz, e os adolescentes do programa de qualificação profissional. Então, a gente atende esse público específico dentro, né, do que foi celebrado com o banco. Então, a gente destina todo esse alimento que a gente vai retirar e busca para essas crianças. Mas a gente entende que dentro de um núcleo familiar, no caso de uma criança de centro de educação infantil, lá dentro, né, como tem o pai, a mãe, uma média de 4 pessoas, beneficia uma família inteira, muitas vezes de avós, de irmãos, que estão aí numa necessidade alimentar muito grande, bem vulnerável. Então, a gente faz essa entrega para esse público específico que a gente cita aí na nossa celebração de parcerias. Mas a Liga atende um público muito maior. E qual que é o tipo de alimento que vocês mais recebem aí? São as frutas, legumes e verduras? É cesta? O que vocês mais recebem? Hoje, o que a gente mais recebe é cesta básica, né? São produtos secos, porque ele é mais fácil até de fazer toda a manipulação e triagem e o tempo da família vir receber, né? Porque qual é o nosso processo? A gente retira o alimento, a gente armazena ele, né, de uma forma segura e começa a fazer o chamamento das famílias para vir retirar. E as famílias vêm em grande quantidade, em tempo hábil, né, porque a gente chama de um dia para o outro, e as famílias vêm retirar. A gente ainda não tem uma parceria com as feiras livres da comunidade, a gente está ainda em processo de negociação junto ao banco,
mas é um querer nosso poder fazer um aporte de FLV, que é frutas, legumes e verduras, porque como a Angélica colocou, o nosso foco, a Liga Solidária, é sempre olhar essa questão de alimentação saudável. E mesmo que o alimento talvez não seja um alimento 100% saudável, a gente faz orientação da melhor forma de uso, né? O importante é a família ter informação da quantidade que ela vai consumir e dessa variedade. Então, o nosso maior volume hoje é alimento seco. A gente já recebeu do banco também o perecível, algumas frutas, verduras, a gente já fez o repasse também para as famílias. As famílias gostam muito, porque mesmo o arroz, o feijão, quando a gente chama para fazer a retirada de perecível, é uma alegria para eles, porque é um produto que talvez tenha um distanciamento maior pela questão de preço. Você sabe que carnes, né, vamos olhar pelas proteínas, o valor que elas se encontram hoje, e essa alimentação fresca. Então, as famílias gostam muito e vão, no seu maior número, retirar quando a gente tem aí um repasse. Dessas 5,5 toneladas que a gente já recebeu, o maior volume foi produtos secos, arroz, feijão, óleo, leite em pó, que é algo bem expressivo, que as famílias utilizam muito na sua necessidade. Tem, como foi colocado, a questão do café da manhã, que eu acho que é uma questão mais delicada, cereal, que a gente também já doou. Como foi dito anteriormente, né, o produto derivado da escola, né, que vinha de doação da escola, a gente recebeu muito cereal para café da manhã. Foi muito bom, as famílias ficaram muito felizes com isso, porque o arroz, o feijão é importante, mas a gente tem aí, ao longo do dia, um volume, né, de alimentação a ser consumido pela família. E a ausência, com a pandemia, do distanciamento dessa comunidade da escola, como é que essa mãe pode alimentar as crianças o dia inteiro em casa? Então, assim, hoje é de muita necessidade esse trabalho que o banco está fazendo com as organizações sociais, do entorno de uma comunidade tão necessitada que é a nossa da Zona Oeste, né? Eu sei que foi citada a Zona Leste como um problema aí até de morte, como foi colocado, mas hoje a gente tem em todas as regiões de São Paulo pessoas e comunidades bem vulneráveis, e a gente atende essa comunidade na Zona Oeste de São Paulo. Com certeza. Diego, fiz a mesma pergunta que eu fiz para a Luciana, né? Hoje vocês recebem mais cesta ou é mais FLV? A gente recebe mais cesta. A gente recebemos mais de cesta, de secos, né? Mas a gente consegue bastante legumes, assim, frutas, porque a gente faz parte da Feira Livre, né? A gente tem quanto ao combate ao desperdício, a gente faz parte. Então a gente recebe bastante também frutas e legumes. A gente retira nas feiras na semana e também recebemos do banco também, né? Os hortifrutis. E a gente tem algumas associações que elas fazem o próprio alimento dentro da associação e distribuem o alimento pronto, né? As pessoas vão até a associação para se alimentar. No caso aí do Tiro ao Combo, vocês só fazem a distribuição, vocês não fazem o alimento, a preparação aí, né? Então, a gente faz a preparação somente para as aulas que a gente temos aqui. Quando tem aula de capoeira, Muay Thai, jiu-jitsu, essas aulas que temos aqui, a gente prepara a alimentação, porque todas as aulas, no final, a gente cede a alimentação, porque eu acho que é muito importante, né? E fazemos a distribuição também. Maravilha. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso bloco também. Inclusive, a gente vai começar um outro bloco que tem um pouco a ver com aquilo que vocês estavam falando aí, né? Que são as associações que têm outras atividades que não apenas a doação do alimento, né? São entidades que têm cursos, que têm preparações, qualificações. Isso é fundamental, né? E isso é uma das coisas que a gente está querendo levar para as associações cada vez mais. Por isso que a gente vai trazer no próximo bloco o Paulo da Adessampa para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre qualificação, e também o Celso para falar um pouco sobre isso. Eu queria finalizar aqui esse bloco, passando aqui um pouquinho a palavra para vocês para as considerações finais. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho da Liga Solidária e conte aqui com o Banco de Alimentos sempre.
Olha, para a gente é um prazer, Armando. A Liga tem um atendimento mês aí de mais ou menos 13 mil pessoas, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente teve que se reinventar como todo mundo e todos os setores para manter atendimento de qualidade, respeitando o distanciamento. Então, essa questão de alimentação, para a gente foi uma coisa que muito importante, porque a gente fazia todo esse trabalho de alimentação dentro dos programas, as pessoas tinham lá o número de refeições diárias. Quando o programa tem que diminuir atendimento ou até mesmo paralisar em alguns momentos por conta da pandemia, a gente ficou também aflito e aí se reinventou para manter atendimento e a distribuição de cestas básicas e também a distribuição desses itens através do banco de alimentos. Então, para a gente é uma iniciativa importante, é um modelo importante de implementação de política pública que vocês podem contar com a gente sempre que essas iniciativas tiverem a necessidade de atuação da Liga, a Liga estará presente. Obrigado você pelo convite. Obrigado, Marcos. Luciana, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na área de nutrição da Liga Solidária. Eu agradeço, né, a oportunidade de poder falar, né, de uma parceria tão importante hoje no estado de São Paulo, com o Banco de Alimentos e a Liga Solidária, e dizer que a alimentação não é assistencialismo, é uma necessidade humana, é um direito das pessoas, e que a Liga Solidária está aqui em parcerias com o poder público, privado, para poder chegar a essa comunidade, esse direito e essa necessidade tão importante hoje no estado de São Paulo. Um abraço a todos e a Liga Solidária está à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer diálogo. Até mais. Obrigado, Luciana. Diego, muito obrigado também pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que você realiza aí na comunidade do Tirão Pombo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar mostrando aí, né, como é que é o nosso trabalho aqui dentro da comunidade e a parceria com o banco. E quero dizer, dar os parabéns para o banco, porque é um espaço, é uma parceria muito boa que a gente fez com o banco e estamos ajudando a comunidade inteira aqui. E só tenho a agradecer. Precisando, estamos por aí. Maravilha. Muito obrigado, Marcos e Luciana, Diego. Vamos tirar eles de tela agora e vamos passar agora para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso que a gente estava falando agora. Como é que a gente consegue fomentar um pouco mais as pessoas que atuam junto ao banco de alimentos, né? Não só as entidades, né, mas as pessoas que recebem o alimento nas entidades, né? Como é que a gente consegue chegar até elas e levar um pouco de qualificação profissional, qualificação empreendedora, outros temas da Prefeitura de São Paulo. Lembrando o que a Luciana falou, né? O alimento ele é um direito, né, do cidadão. Isso para a Prefeitura de São Paulo é fundamental, é importante, é uma das premissas pelas quais o prefeito Bruno Covas vem fortalecendo nessa última gestão o banco de alimentos, inclusive aí com até a reforma que a secretária Aline Cardoso falou aí para a gente. Vamos colocar já em tela aqui o Paulo e o Celso, para eu poder apresentar eles aqui para vocês. Enquanto eles vão entrando aqui, vou dar um pouco desse... Não, vou dar uns dados aqui depois que a gente apresentar aqui tanto o Paulo quanto o Celso, falar um pouquinho de cada um deles. Vou começar aqui pelo Paulo, que está aqui à minha direita. O Paulo, ele é diretor da ADESAMPA, mas o Paulo, ele é doutor em engenharia de produção com ênfase em gestão de sistemas agroindustriais pelo Departamento de Engenharia de Produção da Universidade de São Carlos. Ele também é mestre em zootecnia, formado pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP, e também em gestão financeira pela FMU, e é professor universitário também nos mestrados profissionais de administração de empresas. Então, o Paulo, além de trabalhar aí com essa questão do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico, é uma pessoa que tem aí essa relação com a terra, com a agricultura, então vai poder ajudar bastante a gente aqui na live. Paulo, obrigado aí pela sua participação.
Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite de poder falar um pouquinho desse tema que é super importante e que eu gosto tanto de debater, de estudar, então vai ser um prazer trocar um pouco de informações com todos aí. Maravilha. Também dá bom dia aqui para o nosso Celso Casagrande, ele que é o coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e está aqui na Secretaria já em outras funções já há alguns anos, também passando também tanto pelo gabinete quanto pela parte de qualificação profissional, que também é um dos temas que a gente vai tratar aqui. E hoje, como coordenador da COSAN, é o responsável pelo Banco de Alimentos. Então, parabéns pelo aniversário do Banco de Alimentos, você que é o coordenador aí da COSAN. Muito obrigado pela participação aqui, Celso. Olá, bom dia a todos. Primeiro, Armando, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, hoje. Agradeço você, agradeço a Aline Cardoso. Hoje é uma data de comemoração, né? Então, eu acho importante frisar ali todas as pessoas que atuam aqui na Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, principalmente quem está no banco, né? O ano passado foi um ano muito delicado, então as pessoas enfrentaram na linha de frente toda essa pandemia, né? Continuam enfrentando. Então, nessa data comemorativa, eu gostaria de aproveitar e parabenizar todas as pessoas que estão no banco, desde a Tatiana, que é a coordenadora do banco, até os beneficiários que também atuam junto ao projeto para que tudo isso aconteça. Então, fica aqui meu agradecimento, tanto pela oportunidade de estar aqui, quanto aos profissionais que atuam frente ao banco hoje. Maravilha. Obrigado, Celso. Até dar um pouquinho dos dados, eu vou dar um pouquinho aqui dos dados do Banco de Alimentos, né, que tanto a Aline falou aí o Cláudio também falou, né, que a gente teve 2.000 toneladas de alimentos em 2020, mas só para vocês terem uma ideia de como que o Banco de Alimentos ele foi crescendo nos últimos anos, né, e ele está sendo valorizado nessa atual gestão. O Banco de Alimentos ele tinha uma média aí de 350 toneladas por ano, né? E aí, no ano passado, muito em virtude, claro, pela pandemia, nós chegamos a 2,2 mil toneladas de alimentos, né? Então, assim, cresceu enormemente. E para vocês terem outra ideia, a gente está agora em fevereiro, só em janeiro foram doadas 463 toneladas em janeiro, ou seja, em janeiro, no mês de 2021, nós doamos mais alimentos do que a média anual de 2019 para trás. Então, isso mostra o quanto o banco de alimentos vem crescendo, o quanto o banco de alimentos vem sendo valorizado e o quanto a população, as entidades, estão se solidarizando nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que não só a cidade de São Paulo, o Estado, o Brasil, o mundo está vivendo com essa pandemia. Então, o Banco de Alimentos vem crescendo fortemente e o desdobramento disso não é só na doação de alimentos, né? E aí entra nesse nosso terceiro e último painel, que é a transformação social que a gente está querendo causar no Banco de Alimentos. Hoje, o Banco de Alimentos, por meio dessa doação, ele atinge milhares de pessoas todos os meses. E esse universo de pessoas, que são pessoas que geralmente estão em vulnerabilidade alimentar, elas precisam de outros incentivos, né, que seja a qualificação, seja um apoio ao empreendedorismo. Então, eu queria começar falando com o Paulo, que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da ADESAMPA, alguns programas que a ADESAMPA tem, até relacionado com o tema verde, e aí a gente começar a debater um pouquinho sobre esse tema aqui da transformação social. Bacana, Armando. Eu queria começar aqui a fala parabenizando o Banco de Alimentos, né? Parabenizar o Celso e a equipe que está à frente desse trabalho, a secretária Aline e você também, Armando, que estão aí capitaneando esse processo, que é fundamental para a cidade de São Paulo. Eu acho que é um dos projetos que eu mais admiro da prefeitura, é a questão do Banco de Alimentos, né? Porque acaba atingindo em cheio um problema que a gente tem da sociedade,
e cria uma alternativa muito bacana para a população e para as entidades, né? Se você for ver, com pouco investimento, né? Mas só com reaproveitamento de coisas que a gente estaria desperdiçando, né? Que é um tema muito importante, assim, de como é que a gente combate o desperdício na cidade de São Paulo, ou nas grandes cidades do mundo. Esse é um grande desafio, e São Paulo tem dado exemplo aí com a questão do banco de alimentos, né? E nós, da Agência de Desenvolvimento aqui da cidade de São Paulo, somos responsáveis por tentar fazer chegar nas comunidades e também nas periferias ou no munícipe, informações, capacitações e orientação para que essa pessoa possa empreender no município de São Paulo, né? Então, o nosso desafio é como é que a gente consegue transformar a cidade a partir do empreendedorismo, da qualificação profissional, né, trazendo insumos e ferramentas para a população, para transformar pequenas ideias e boas ideias em bons negócios, né? Como é que a gente faz isso acontecer na cidade? E o setor de alimentação é um setor que mais o pessoal procura para começar um pequeno negócio, né? Então, são os campeões de abertura de negócios na cidade. Se você for olhar, né, o ramo da alimentação é um deles, que tem sofrido muito com a pandemia, né? Você pensar que um estabelecimento que vende alimento está fechado por alguns períodos, tem restrição do público, ou o público não está indo para o ponto onde usualmente ia, né? Todo mundo fazia o movimento de ir para o centro, almoçava no centro, depois voltava para suas casas, e com a pandemia isso diminuiu, o que deixa o mercado lá da alimentação com um impacto forte nas suas receitas, né? Mas é um setor, beleza estética, são os que tradicionalmente o pessoal busca empreender. E a prefeitura se preocupa muito com esse setor, né, de trazer as qualificações, onde o Banco de Alimentos também é um parceiro, faz um trabalho muito bacana também de levar informação e qualificação, né, cursos, vou resgatar aqui da memória, mas como preparar uma marmita saudável, isso pode virar um bom negócio, né? Como a alimentação orgânica pode ser uma solução para aquela comunidade. Então, faz parte da DESAMPA estimular negócios nessa área. E como estudioso aí de empreendedorismo, eu acho assim que o setor, se você quer empreender, empreende na alimentação, porque isso nunca vai parar. Todo dia a gente vai precisar se alimentar. Então, se a gente for pensar pelo lado do empreendedor, existem boas oportunidades. O problema é que é um setor fácil das pessoas começarem um negócio. Então, você também vai ter bastante concorrência. Então, tem que estudar bastante, e para isso que a DESAMPA traz cursos de empreendedorismo, de como olhar o mercado, de como trabalhar o marketing da pequena empresa. E aí nós estamos falando da pequena empresa mesmo, né? Daquela pessoa que faz um bolo lá na comunidade e vende. Ela tem que trabalhar esses conceitos de custo, de quanto custa para produzir, qual que é a margem de lucro que ela vai ter. Então, uma série de pontos para ela empreender nesse setor, e a DESAMPA faz um trabalho forte com parceiros, nas localidades, para levar esse conhecimento para todos. E um ponto que eu acho que vale destacar também é que a cidade de São Paulo também tem uma parte de agronegócios, né? Quando a gente está falando de segurança alimentar, nós temos produtores rurais na cidade de São Paulo, que muita gente pode não imaginar que isso existe, mas existe, é muito forte em algumas regiões, e a DESAMPA e a prefeitura têm feito um trabalho forte aí de tentar organizar esses produtores para fornecer para a cidade de São Paulo de uma forma diferenciada, conseguindo agregar também valor no produto, para conseguir melhorar a renda dessas comunidades. E acho que também tem o ponto a ressaltar das hortas urbanas, que também é uma tendência, né, que pode ser um bom negócio para a comunidade, de produção de alimentos, de geração de um pouco de renda, mas principalmente também para aprender como produzir alimentos para levar para casa também. É um ponto importante desse tipo de conceito. Então, a DESAMPA é parceira aí das entidades, das associações, dos coletivos que queiram trabalhar nesse setor, do Banco de Alimentos, né? Eu acho que também cabe ressaltar aqui que no Banco de Alimentos aqui que a gente tem no Butantã, a gente inaugurou um TEI ali, que é um espaço de coworking público, né? Que é um espaço de trabalho compartilhado, que as pessoas podem lá usar o computador, ter orientação de como montar um negócio naquele local e estar junto com o Banco de Alimentos,
né, tentando incentivar negócios ali naquela região a partir da alimentação, né? Então, esse é um foco lá. A equipe do Celso vai ensinar a pessoa a parte técnica de como cozinhar, como preparar um alimento. Tem a horta lá também, que ensina como é que aquela pessoa pode trabalhar com essa horta, e a gente vai ensinar eles a fazer negócio ali, dar o espaço para eles fazerem negócio ali naquele ambiente, tentando gerar uma economia do bem aí. Maravilha. E além do TEIA, que fica dentro do CRESAM, do Tantã, né, ali na Zona Oeste, a gente tem um outro TEIA também que tem o sentido da alimentação, né, que é o TEIA do Jardim Edite, que fica ali na Zona Sul de São Paulo, né, próximo da Berrini. Da Berrini. Exatamente. Da Berrini, com a jornalista Roberto Marinho, próximo ali também da Marginal, tem estação de trem. Então, ali tem um TEIA com uma cozinha industrial. Então, tem a questão das associações aí da região que não conhecem esse espaço, podem ir ao espaço conhecer, o TEIA está aberto, vocês podem conhecer lá. É um coworking público e aí tem uma cozinha industrial onde as pessoas podem se qualificar. Eu vou passar aqui para o Celso. Celso, essa live aqui hoje, ela traz aqui grandes ideias, né, e que foram colocadas aqui pelos vários participantes, né, e inclusive o próprio Paulo agora falou várias coisas aqui que a gente pode agregar, pode adicionar na nossa carta de serviços aí, para a população, para as entidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da COSAN, dos serviços da COSAN, do Banco de Alimentos, o que a gente tem aí de novidade. Legal, Armando. Eu acho que assim, um dos pontos principais que foi comentado aqui, deixa bem claro que o banco não é um banco apenas de doação de alimento, né? Eu acho que ali você tem a oportunidade de ampliar muito mais as atividades, né? Então, quando você fala do doador, da COSAN, da entidade, você fala de um ciclo, né? Então, a entidade, por exemplo, as entidades são os nossos braços frente à população. Então, ali quando você está falando delas, a ideia que a gente tem agora para os próximos passos, né? Já havia uma qualificação, né? Com a pandemia, isso dificultou muito. Eu acho que a pandemia, não só para nós, mas antigamente eu atuava na qualificação profissional mesmo aqui da Secretaria, a gente teve um movimento de se reinventar, né, nessa fase. Então, a nossa ideia agora é ter uma qualificação, estamos trabalhando para que a qualificação seja feita de forma online, né, já estamos tendo diálogo. Então, dando um spoiler aqui, a ideia é que futuramente a qualificação para as entidades, até porque estamos falando de 410 entidades, né. Então, hoje, se fôssemos trabalhar com qualificação presencial, o tamanho do espaço é reduzido, o número de alunos é reduzido. Então, assim, a ideia agora é a gente fazer uma atualização desse formato e poder atender. E que isso chegue na ponta de uma forma mais ágil, né, e mais massiva. Como o Paulo falou, a gente tem uma parceria bem interessante. Hoje, atualmente, é no CRESAM Butantã, mas também a nossa ideia é fazer uma aproximação da ADESAMPA com as entidades. E é claro que fazendo a aproximação da ADESAMPA com as entidades, a gente está fazendo a aproximação da ADESAMPA com a população diretamente dita. Então, a ideia é isso. Aqui também fica o agradecimento, que anteriormente eu não fiz, eu fiz diretamente às pessoas que atuam no banco, mas aqui também fica o agradecimento às entidades, porque tudo isso é operacionado, né, só chega na ponta através delas. Então, quando a gente escuta aqui, quando a gente conversa com as entidades, a gente vê a paixão que elas têm e também a forma como elas foram linha de frente nesse momento. Sempre foram, mas nesse momento mais, né? Então, é isso. Eu acho que a gente pensa nesse dinamismo de fluxo, né, de ciclo entre nós e as entidades, e agora, com essa nova estabilização, né, hoje a gente tem o novo normal, né? Então, a gente consegue entender ali como buscar as entidades para essa nova aproximação com elas, né? Então, os próximos passos aqui da COSAN são exatamente esses: buscar formas de atender melhor a entidade, de uma forma online, uma forma mais digital, mais ampla, mais dinâmica. Então, inicialmente, a nossa proposta
A gente está tentando ainda no curso de manipulação de alimentos, a gente ainda está em algumas tratativas, né, não vou ainda dizer por data, né, a gente está entendendo, mas esse é um grande exemplo ali de uma atividade que a gente consegue atingir de forma ampla e rápida. Legal. Paulo, eu queria saber de você, tem um pessoal já comentando aqui que quer saber mais sobre a ADESAMPA, o que dá para fazer e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso e depois um pouco também sobre o projeto do Ligue os Pontos, né, que eu acho que muita gente não conhece, né, você falou aí dessa parte da agricultura em São Paulo, e hoje, né, o pessoal não sabe, mas 1/5 da cidade de São Paulo é uma área verde, né, onde a gente tem uma agricultura alimentar familiar gigantesca. Então, São Paulo é uma cidade de agricultura, sim, é uma cidade verde, sim, né, apesar de todo mundo conhecer de outras formas, mas o São Paulo tem um programa reconhecido, que é o Ligue os Pontos, que eu queria que você também falasse, mas falasse também sobre a ADESAMPA, como que dá para conectar com o que o Celso falou aí. Bacana. Bom, a ADESAMPA, nós temos diversos serviços que estão à disposição dos empreendedores e dos munícipes, né? Eu acho que uma forma fácil de achar a gente é nos encontrar tanto nas redes sociais como também pelo site da ADESAMPA, é um ponto de contato para começar a interagir com a gente, né? Então, fácil de nos encontrar aí nas redes, a gente é bem ativo, publicando tudo o que vai acontecer, as programações dos cursos, onde eles acontecem. A gente trabalha muito utilizando a rede social para que o pessoal tenha acesso a essas informações. E a ADESAMPA, além de fazer essa parte de capacitação também, a gente trabalha em algumas frentes, né? Uma delas é o atendimento ao empreendedor. Então, a gente tem uma equipe contratada na cidade de São Paulo para fazer o atendimento e tirar dúvidas desse empreendedor. Então, ele está com... como é que eu posso abrir um MEI, um microempreendedor individual? Tem uma equipe que atende esse empreendedor. Nós temos 35 pontos na cidade. Se a pessoa entrar no site, vai conseguir achar onde eles estão, mas normalmente estão nas subprefeituras ou junto com as unidades do CAT, né, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Trabalho e Empreendedorismo. E eles podem agendar um horário nesse momento de pandemia para ir lá tirar uma dúvida. Então, como é que eu abro o e-mail, se eu posso abrir o e-mail naquela região, se vale a pena abrir, né? Então, uma primeira orientação de como ele poderia estar empreendendo. Junto com essa parte do atendimento, nós estamos no desafio também de trazer políticas de microcrédito para esses pequenos empreendedores, né? Junto com parceiros como o Banco do Povo, que é do Estado, junto com outros bancos, como Caixa, Banco do Brasil. Estamos tentando formar uma rede de apoiadores que tragam também esse acesso ao crédito ao pequeno empreendedor e acesso a mercados, também orientando como é que eles podem vender, por exemplo, para a própria prefeitura, ou como é que eles vão achar mercados que sejam bons para eles venderem. O pessoal normalmente fica muito animado, porque um dos problemas é crédito, é ter dinheiro para começar um negócio, né? Às vezes a gente fala assim, não, vamos ter um programa de crédito. O pessoal já fica animado, eu vou conseguir o crédito para empreender. Então, assim, a primeira orientação é assim, que o crédito pode ser um bom remédio, mas ele pode ser um veneno também para aquele pequeno empreendedor que está começando. Então, se ele não souber fazer a gestão direitinho do negócio, planejar essa tomada de crédito, às vezes pode ser um aumento do endividamento que vai levar o negócio a dar errado, né? Então, essa equipe de campo está preparada para fazer essa orientação para esse empreendedor. Falar assim, não é o momento, vamos tentar financiar de outra forma, vamos tentar buscar uma outra forma de começar o negócio. Tem um dado que mais de 60% dos negócios, isso são pesquisas que vêm do Sebrae, mais de 60% dos negócios começam com recursos próprios, né? Então, o pessoal junta dinheiro, a família junta dinheiro, empresta um pouco para começar um negócio. E é uma forma bacana de se começar, porque você não começa já devendo juros, né? Então, assim, tem uma série de dicas para a pessoa e essa equipe pode fazer essa orientação. Depois disso, a gente tem as capacitações, que a gente já falou, que a gente publica sempre na rede, então trazem capacitações da própria ADESAMPA, na parte de gestão de negócio, como é que você vai gerenciar o seu negócio, e também tem de parceiros, diversos parceiros trabalham em parceria com a gente, né, trazendo cursos online ou cursos presenciais para ajudar a empreender, né,
A gente ajuda também com uma parceria com o Sebrae de trazer cursos deles, em diversos locais isso acontece. Então, tem uma série de parceiros que estão trabalhando com a gente, trazendo esse tipo de conteúdo para o pequeno empreendedor. E, inclusive, parceiros que são das localidades. Tem algumas empresas de gestão, né, que são parceiros do TEIA, por exemplo, ou também que são parceiros de outras formas, que também trabalham em gestão e são da comunidade. Então, isso é importante falar, porque são parceiros que conhecem aquela realidade e levam conteúdo com a linguagem que o pessoal entende. Então, isso foi uma rede que a gente preza muito de ter conseguido criar, de pessoas que estão nos territórios, que estão nas comunidades, falando ali, tentando ajudar aquela comunidade a se desenvolver a partir do empreendedorismo. Vamos falar dos pontos. Ligue os pontos. Então, aí ia chegar aqui a um projeto muito bacana, que a gente tem na região lá de Parelheiros, que é uma região de produção agrícola, né? Então, a gente tem ali uma área que o pessoal produz alimentos. É um projeto que foi um reconhecimento internacional, que a prefeitura recebeu um aporte de recursos da Fundação Bloomberg para fazer o trabalho de organização desses produtores. Foram entrevistados mais de 400 produtores ali na região para tentar organizar a produção deles. O que é organizar a produção? Normalmente eles produzem e às vezes não tem mercado. E aí a gente entra nesse dilema de como o Banco de Alimentos também pode ajudar ou esse tipo de iniciativa. Então ele produz lá, depois não consegue vender. Aí na hora de vender acaba tendo desperdício ou jogando fora porque não consegue acessar o mercado. E está do lado do maior mercado consumidor da América Latina, que é a cidade de São Paulo, né? Então esse problema existe e o programa Ligue os Pontos está trabalhando em cima disso. Por que desses problemas? A gente tenta identificar, por exemplo, uma grande rede de supermercado, para comprar de um pequeno produtor, às vezes ele tem uma caixa de tomate. Aí o grande não vai se interessar em comprar. Mas aquela pequena feira livre, um mercadinho da região pode se interessar. Então tem que organizar essas cadeias produtivas para eles conseguirem ter resultado. E nisso que o Ligue os Pontos focou, nesses 2 anos que a gente tem trabalhado no projeto. Ele foi premiado agora por ser um projeto reconhecido mundialmente como uma das 100 iniciativas adotadas pelo setor público que combate o desmatamento, né? Porque qual que é a ideia do projeto também? Que os produtores sejam uma barreira das pessoas entrarem na Mata Atlântica. Então, o pessoal está preservando a Mata Atlântica e produzindo, formando um cinturão verde que não deixe que aquela Mata Atlântica seja invadida, né? Então, também está trabalhando com essa parte ambiental, muito forte. E nós estamos organizando lá os produtores com essa parte de mercado. E a gente não comentou antes também, mas ali também a gente criou um TEIA, né, que é um espaço de coworking público lá em Parelheiros, focado com os produtores rurais ou com o pessoal que está trabalhando nessa parte da alimentação, né? É aberto para todos, gente. A gente fala que está focado, mas se um cara que trabalha com aplicativos, conserta alguma coisa, quer usar o TEIA, ele está aberto para utilizar lá, a população está convidada a conhecer. É um espaço super bacana, com internet rápida, com computadores, com sala de reunião, para o pessoal usar gratuitamente para fazer negócio. Mas ali a gente está tentando ajudar esses produtores. Então, agora a gente estava lá fazendo um projeto de ajudar na legalização dos negócios, porque várias propriedades precisam tirar o CAR, que é o cadastro rural, né? Então, tem a orientação junto com a Casa da Agricultura, junto com os técnicos do projeto, fazendo um trabalho bacana ali com a parte da agricultura naquela região, com o turismo rural também, que é um ponto que o pessoal quer fortalecer, de levar o pessoal para Parelheiros para conhecer ali a região, tomar um café da manhã numa dessas propriedades, se divertir um pouco ali pertinho da cidade de São Paulo, uma região muito bonita de Mata Atlântica, e que a prefeitura tenha incentivado o desenvolvimento da região. Como uma estratégia também de conseguir deixar o pessoal trabalhando na região, né, ao invés de ter que vir buscar emprego no centro da cidade, gastar 2 horas aí no transporte público para conseguir ter emprego, não. Como é que a gente gera emprego e renda nas pontas da cidade? E o Ligue os Pontos é um bom exemplo disso, de como é que a gente consegue fortalecer ali a região a partir da agricultura para manter o pessoal na região, sem ter que se desgastar aí de 4 horas de trânsito, por exemplo, para conseguir um emprego. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado lá na região. Legal. E ligando esse ponto aí, né, essa brincadeira, né, ô Celso, a gente tem aí um pouco daquilo que o Paulo está falando, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho e desse até alguns spoilers aí do que a gente tem para o nosso pessoal que está assistindo a gente,
mas a gente tem essa agricultura familiar que faz a produção e que o Banco de Alimentos sempre foi parceiro, né, durante esses 19 anos, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre o programa de aquisição de alimentos. Olá, Mano, tudo bom? Vamos lá. Então, sobre a aquisição de alimentos, né, a gente, claro, tem uma parceria forte, né, com os produtores. Momentaneamente, a gente não está fazendo aquisição, tá? Acho que essa é uma ideia futura também para esse ano, para esse exercício, mas que está vistas a retomar. Então, atualmente, os alimentos que vêm através de doação, né? Acho que é importante colocar essa questão. A gente tem trabalhado, claro, para a retomada, junto também ao governo federal, enfim, mas com iniciativas aqui também da prefeitura. Acho que é importante deixar isso esclarecido, né? Então, os produtores rurais terão nosso apoio, né? Isso já está em nossa pauta, né? Então, nos próximos meses iremos, a ideia é voltar a compra desse alimento através dos produtores rurais e, claro, vou conversar com o Paulo, até aproveitando aqui sobre isso, para que a gente faça esse link da melhor forma. Tem outro link importante também, né? Porque nessa live aqui eu acho que a gente está saindo com várias ideias aqui, várias demandas que a gente pode fazer. Vocês falaram um pouco sobre a questão dos cereais, da alimentação saudável, né? E quando a gente faz uma doação desse tipo de produto, o importante que é, né? Então fica aí uma lição de casa para a gente, né? Tentar buscar mais esse tipo de produto, né? Fazer parcerias com a zona cerealista, buscar nos supermercados, nos lugares onde esse alimento é comercializado, tentar as doações para que a gente possa fomentar uma alimentação verdadeiramente saudável para a população, principalmente aquelas que têm vulnerabilidade. E aí, Celso, você já está cheio de demandas aí nessa live aqui, você já vai sair com o caderninho cheio. Mas uma delas também vai ser justamente essa parceria com a ADESAMPA, né? Hoje a gente tem 410 entidades cadastradas, e aí a gente tem milhares, imagino, de pessoas que são cadastradas nessas 400 entidades, né? Aquilo que é o público da ADESAMPA, que é o que o Paulo estava falando, né? Aquela pessoa que trabalha numa funilaria, a moça que é cabeleireira, o pessoal que está na informalidade, fazendo bolo para vender, e por aí vai. Como que a gente vai conseguir fazer ligar esse ponto, né, entre as pessoas que estão dentro das entidades com a ADESAMPA nesse futuro breve aí? Legal, Armando. Vale frisar que a gente tem uma proximidade muito grande com as entidades, né? Assim, tem um contato direto. Então, essa demanda saindo daqui hoje, eu acho que eu posso até já conversar com o Paulo para alinhar, assim, de que forma a gente faz esse contato com as entidades e o Paulo. Então, isso pode ser combinado, por exemplo, a gente tem grupos de WhatsApp, tem os e-mails, tem telefones. Então, assim, acho que a gente pode segmentar, tentar entender por onde a gente starta, né, esse contato, e é o primeiro passo. E isso a gente consegue fazer de forma breve, como a equipe de COSAN está acompanhando, eu estou vendo que as entidades também que estão questionando, estão interessadas no assunto, eu acho que isso a gente consegue fazer num tempo bem rápido, né? Isso é tranquilo. Gente, a gente já está aí quase 1h40, né, de live. A nossa programação aí era de 1h15, então a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento. Paulo, pegando esse gancho aí, eu vi que você até abriu o microfone que você queria falar, então vou deixar você falar, então, já aproveitar, falar e já pode agradecer para a gente ir para as nossas considerações finais e encerrar a nossa live. Eu queria falar assim, que seria super legal a gente fazer o contato com as entidades, a gente tirar dúvidas, usar os grupos, fazer uma reunião específica com aqueles que tiverem interesse, para a gente falar quais são os trabalhos, mostrar os cursos que tem, né? A grande dificuldade que a gente tem, diversos parceiros, muitas vezes, é conseguir organizar as turmas para esses treinamentos acontecerem. Então, se a gente tiver parceiros organizados que já tenham as turmas, facilita muito o nosso trabalho. A gente tem parcerias que conseguem levar também
o conteúdo para essas localidades. Então, estamos à disposição para fazer essa conversa e tentar organizar essa demanda aí com a oferta de cursos que a gente tem. É super fácil da gente conseguir organizar uma agenda com eles, e vamos lá, estamos à disposição para fazer o trabalho em conjunto. E gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ter conversado um pouquinho aí sobre esse tema que é super importante para a cidade de São Paulo. Eu acho que tem grandes desafios ainda que a cidade poderia melhorar muito mais, mas depende do envolvimento de legislativo, executivo, de iniciativa privada. Por exemplo, na hora que a gente fala dos desperdícios dos restaurantes, né, não porque eles desperdicem, mas porque sobra mesmo comida, né, no dia a dia das produções, e que aí envolve legislação, envolve uma série de coisas que são barreiras que a gente tem hoje, mas que são boas frentes também para trabalhar. E se tiverem aqueles pequenos mercadistas também assistindo a live, é importante falar que aquele produto, né, saquinho de arroz que rasgou e que ele não pode comercializar, aquele produto, né, que teve alguma avaria, mas que está bom para consumo, mas que a embalagem tem algum probleminha, procurar o banco de alimentos para fazer doações também, né, que acho que é super válido aumentar essa rede de doadores aí, que são os grandes players aí, os jogadores desse mercado, né, para fazer essas doações para o banco aí. Então fica aqui o convite para a gente turbinar as ações aí do Celso e conseguir cada vez mais levar alimento para a população que precisa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho na ABSAMPA. Celso, queria que você desse aí umas suas considerações finais, falasse um pouquinho aí mais para a população e até esse contato, né? Como é que as pessoas podem se cadastrar no banco de alimentos, né? As entidades, no caso. Legal. Então, assim, primeiro para cadastro, né, para o banco de alimentos, eles são temporais, então a gente solta o edital, né, e as pessoas podem participar do edital. Nesse momento ele não tem edital aberto, mas de tempos em tempos a gente vai fazendo esse ciclo. O último edital, ele está assim, para quem quiser entender um pouco mais de documentação, se eu não me engano já está compartilhado, a Karina compartilhou no chat, mas de qualquer forma também é possível buscar no site da Secretaria, o último edital que teve, lá contém todas as documentações necessárias, como funcionam obrigações, né? Então tem todo o formato que as entidades precisam para participar. Assim, para finalizar também, mano, eu queria dizer que assim, hoje é o primeiro evento, né? A ideia são mais 2 eventos aí super interessantes, um deles, inclusive, com a nossa grande parceria com a Ellen MacArthur. Então, quinta e sexta, né? Essa é a ideia. Nos próximos dias a gente vai estar divulgando. Então, é uma semana bem comemorativa, né? Um tema muito importante. Então, fico bastante contente. Eu acho que todo mundo conseguiu explorar legal o tema aqui. Se restaram dúvidas, é claro que a gente vai olhar no chat lá para entender e tentar responder. Deixo o e-mail da coordenadoria à disposição também, tá? É cosan@prefeitura.sp.gov.br. Qualquer dúvida que ficou e que, assim, às vezes não colocou no chat, mas quer perguntar, ou até tem dúvida com os outros palestrantes, encaminha para a gente caminha para os palestrantes, não tem problema. Então, é isso, estamos totalmente à disposição, mais uma vez agradecendo a todos, e obrigado pela oportunidade. Maravilha. Queria agradecer o Celso, o Paulo, mas também todas as pessoas que participaram aqui da nossa live, a Angélica, da APAN, o Cláudio do Comusan, o Diego, lá da entidade do Tirocombo, o Marcos e a Luciana, da Liga Solidária, a nossa secretária Aline Cardoso, e agradecer também ao nosso prefeito Bruno Covas aí pela oportunidade que ele nos dá de poder fazer esse trabalho tão importante para a segurança alimentar da cidade de São Paulo, especialmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar, né? A gente sabe que o alimento é um direito de todo cidadão e a gente vai continuar trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo para que todas as pessoas tenham direito a uma alimentação saudável, nutritiva, com alimentos frescos, para que a gente possa ter uma população cada vez mais saudável, com menos doenças e mais qualidade de vida. Pessoal, a Karina da nossa equipe colocou aqui o e-mail nos comentários do Facebook,
Então, vocês podem mandar as suas dúvidas, as suas perguntas sobre o banco de alimentos, sobre a Absampa. A nossa equipe vai nesse e-mail do cosan@prefeitura.sp.gov.br, está aqui na nossa tela. Vocês podem enviar aqui, nossa equipe vai depois distribuir as informações aqui. E não esqueçam de mandar o seu telefone, o nome da sua entidade ou o nome da sua empresa. Às vezes, se você é uma empresa que quer fazer uma doação também, para a gente poder ampliar ainda mais os alimentos aqui no nosso banco de alimentos. Esse foi, como disse o Celso, o nosso primeiro evento do Banco de Alimentos, aqui dos 19 anos do Banco de Alimentos. Nós teremos ainda eventos na quinta e na sexta-feira. Então, para você que não acompanha a nossa programação, fique ligado aí nas redes sociais da Secretaria, para que você saiba quando é que vai ser essa próxima live. Queria, mais uma vez, agradecer a todos, mandar um excelente carnaval para quem está no feriado, para quem está trabalhando aqui como nós, vamos aqui trabalhar bastante nesse carnaval para garantir uma alimentação saudável de todo mundo, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.